questão da tela, né, as interfaces comunicacionais digitais, elas são um grande enabler, no sentido que elas garantem virtualidade, elas garantem a possibilidade de pessoas com necessidades especiais fazerem coisas que jamais elas fariam, Sim. mas ao mesmo tempo, elas impedem isso aqui. Né? E isso é extremamente perigoso. Agora no Uber mesmo, vindo pra cá, eu fiquei pensando, nossa, se fosse online eu já tava aqui, né? E eu pensando, nossa, mas não, é muito legal poder olhar, falar com as pessoas como eu tô falando aqui com vocês. As pessoas estão com fobia social. E a pandemia só piorou. A pandemia fez uma catálise de 1000 vezes nesse efeito. 10.000 vezes. Tem dados que mostram que a gente retrocedeu mais de 50 anos em termos de desenvolvimento socioeconômico em 3 anos de pandemia. É absurdo, gente. E a gente não tem bons prognósticos em relação a como isso não vai ser algo frequente na história da humanidade agora. Então é muito perigoso. Bom, e como é que você conseguiu cultivar a amizade e a integração com um cara muito mais velho que você, a ponto de ele ser seu melhor amigo, seu mentor? Ao que você julga essa sua... Acho que tem duas coisas, assim. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno todo mundo me chamava de velho. Desde muito cedo. As pessoas falavam que eu era uma criança que convivia com pessoas mais velhas, falava com uma pessoa mais adulta. Então, muito precocemente, eu tive mais afinidade com pessoas que me ensinavam mais. Olha aí. Então, eu sempre valorizei muito a experiência das pessoas mais velhas, porque eu sempre as vi como um portal para o meu ensino. Eu sempre me colocava nessa posição de humildade e falar, olha, tem uma variável aqui que é impossível mexer, chamada tempo. A coisa mais democrática que existe para qualquer humano chama-se o fato de todo mundo ter 24 horas por dia. E você teve mais opcionalidades de 24 horas em dias do que eu. Então, certamente, você aprendeu mais do que eu. Pelo menos, provavelmente, você aprendeu mais do que eu. E aí eu sempre perguntava, né? Enfim. E muito cedo, ele também vem de uma tese muito forte de que jovens podem mudar o mundo, e ele sempre trabalhou muito com jovens, né? A primeira empresa dele chamava Índigo, exatamente por causa das crianças Índigo, né? A minha também chama Índigo, mas, enfim, um pouco por causa disso e um pouco por causa de um conceito de economia que depois eu posso falar um pouco mais o que significa. Mas sempre existiu essa tese entre a gente, de que a idade é só um número. Tanto que o primeiro presente que ele me deu foi um computador, né? Na época, enfim, meu computador parecia uma espaçonave. E a espaçonave quebrada, né? Gigantesco, um trambolhão. E aí tinha escrito no computador, Age is just a number. E foi uma coisa que me marca muito até hoje. Ó, não é de brincadeira não, mas se eu abrir aqui meu celular pra vocês, ó, provavelmente papel de parede vai estar escrito Age is just a number. Não é mentira minha. E não foi porque eu vim aqui hoje. Caraca. Então você vê que eu realmente sou um bom candidato pro podcast. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uns caras aí, e eu vou citar nomes, porque se você não gostar, você vem aqui conversar com a gente, não é, Renato? Então, o Pondé, por exemplo, que fala que essa geração nova é ridícula. Pô, Pondé, para com isso, velho. Vem aqui provar pra gente que essa geração é ridícula. Tá o convite, né? Tá aqui o convite. E o Karnal, ele fala o seguinte, que a ignorância é uma bênção. Porque os ignorantes são capazes de fazer relacionamento e os inteligentes tendem a ficar isolados. E você é um cara super inteligente e super social. Então, o que você acha dessa fala do Karnal? Acho que são, enfim, eles como filósofos, certamente começariam o discurso como eu vou começar agora. Assim, tem que ter não contexto, pode, velho. Então, mas assim, eu acho que de uma maneira muito pragmática uma resposta é que elas às vezes são verdade, mas muitas vezes não são, tá? Eu acho que assim, primeiro essa questão da inteligência versus sociabilidade, de fato existe uma correlação científica, né? Uma correlação estatística mesmo em pessoas que têm um QI mais elevado. De novo, não estou falando aqui que inteligência necessariamente tem por proxy o QI, isso é uma das maneiras de se visualizar isso. Mas existe uma incidência maior de doença mental, né, enfim, neurotipia. Então, são pessoas que podem ter um embotamento social por características biológicas até. Fora que chega um ponto em que essas pessoas elas podem se dar um pouco mais ao individualismo, né, a um fechamento em relação ao mundo externo, porque elas são mais obsessivas em relação ao que elas querem. São pessoas que têm um overexcitability muitas vezes, né? Gênios são pessoas que, por exemplo, muito facilmente ficam semanas afinco olhando um livro e aprendendo tudo que tem para aquilo. Então isso dificulta a sociabilidade. São pessoas que elas acabam processando o mundo e a realidade de uma forma um pouco diferente. Isso é de fato verdade. Mas ao mesmo tempo, pessoas que ganham inteligência em seu sentido lato, elas também aprendem a se relacionar melhor com as outras. Pois é. Uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar foi programação neurolinguística.
E o meu principal objetivo com programação neurolinguística era melhorar a minha empatia com as outras pessoas. A minha jornada de ganho de conhecimento, ela me tornou alguém muito mais humano e não menos. Hoje eu me vejo como uma pessoa mais mística, mais espiritualizada e mais sociável, que é totalmente a antítese do que se pensa em alguém que está ganhando cognição. Se é que eu ganhei, né? Tomara que eu tenha ganhado. Mas é que, de novo, assim, hoje eu me dou muito mais espiritualidade do que eu me dava quando eu era pequeno. Que eu era uma pessoa mais agnóstica ateia. Que também é uma certa antítese. Então, acho que existe um modelo mental para responder isso que é parecido com a tese de pessoas que vão ficando mais próximas do conhecimento, enfim, de ganhar robustez no conhecimento, e mesmo assim se tornam mais religiosas. Um Newton, por exemplo. Né? Um Einstein, por exemplo. Um Einstein, por exemplo. Então, eu acho que é a mesma coisa. Tem pessoas extremamente inteligentes que se tornam mais sociáveis. Por exemplo, pessoas muito inteligentes não sabem se comunicar, não sabem dar aula. Pô, olha o Richard Feynman, sabe? Um cara que era genial como professor. Então, eu acho que existem exceções para tudo, qualquer generalização vai estar sempre errada.